Bom dia a todo o Brasil. Nessa quinta-feira, mais uma edição das nossas devoções sobre a palavra de Deus. Antes que eu comece esta tarde, eu quero lhe informar que nós agora estamos gravando e temos a oportunidade de botar todas as nossas gravações no YouTube. E só preciso que todos os irmãos e irmãs no Brasil, 6 pastores que estão nos assistindo, vai lá e se inscreve na YouTube. Aí você vai receber uns alertas cada vez que nós botamos os nossos estudos, nossas devoções na YouTube, ok? Espero que isso é uma grande bênção para todos vocês. Temos recebido mensagens, Facebook, e-mails, text, até WhatsApp, da bênção que essas devoções têm sido para cada um de vós. Amém. Eu quero começar com parte 2 da devoção Derrotando os Seus Gigantes. A semana passada, nós falamos sobre os gigantes que vêm em nossas vidas. Todos nós temos gigantes. Se você não tem enfrentado um gigante até agora, espera mais um pouquinho, tá bom? Porque vai chegar um e ele vai desafiar, ele vai zombar da sua cara, zombar o teu espírito, zombar o teu Deus. E então, todos nós temos gigantes. Gigantes vêm de todas maneiras, todas formas. Muitas pessoas estão sofrendo com os gigantes de depressão, ansiedade, rejeição. Todas essas coisas são gigantes que querem nos derrotar em nossas vidas. Mas em capítulo 17 de 1 Samuel, a palavra de Deus nos disse como Davi venceu Golias. Estas mesmas práticas, essas mesmas regras podem ser usadas em nossas vidas no Espírito. O que acontece no Velho Testamento, irmãos, que era físico, no Novo Testamento nós usamos a mesma forma na áreas espirituais para derrotar ainda o nosso Golias, que é Satanás. Então, 1 Samuel capítulo 17, versículo 41 a 47, a Bíblia fala que Davi enfrentou Golias. E nós sabemos essa história. Todos nós aprendemos em escola dominical, mensagens, mas nós falamos sobre 2 pontos a semana passada. Número 1, para enfrentar o gigante, você tem que ser conectado numa fonte de poder, numa área que você pode ser conectado com o poder de Deus. Número 2, para enfrentar o gigante, você tem que se armar com as armaduras que vão vencer os gigantes da sua vida. Agora, ponto número 3 é que eu quero falar hoje. E isso, pega a caneta, um papel, vou te dar ponto número 3. Você tem que manter os seus olhos foco no gigante. Saiba disso, Satanás está olhando, ele está focalizando em você e você tem que fazer a mesma coisa com ele. E a Bíblia diz em versículo 47, todos os que aqui estão reunidos, isso é Davi falando com Golias, saberão que não é por espada ou lança que o Senhor salva, porque a batalha é do Senhor. Quantos sabem que a batalha é do Senhor? Não é tua, não é minha, é do Senhor e nós sabemos que Ele sempre ganha. Aleluia. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A primeira coisa que eu quero falar sobre ponto número 3 é que você não se perturbe com o gigante. A Bíblia diz em versículo 26 que Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, quem é este filisteu? Ele estava até meio zombando desse filisteu incircunciso que deve desafiar os exércitos de Deus vivo. Quem é esse camarada? Ele não é nada contra Deus. E versículo 32
A Bíblia diz que Davi disse a Saul: ninguém te examine por causa desse filisteu. Calma, gente. Fica quietinho, fica bonitinho, porque seu servo, eu, Davi, vou lutar com ele. E veja o que Davi disse em versículo 45. Eu gosto muito dessa passagem. Davi disse ao filisteu Golias: vens contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiastes. Número 1, não se perturba com esse gigante. Ele já perdeu a batalha. Número 2, não seja desanimado pelos críticos que estão falando em teus ouvidos. Sempre vai ter uma pessoa que não vai ver a visão que Deus tem dado para você, não vão acreditar na vitória que você já recebeu de Deus. Então você não pode ser desanimado pelo crítico. Versículo 28 disse: quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu o que Davi estava falando com os homens, ele queimou de raiva dele e perguntou: por que você veio aqui? E quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele está meio zombando de Davi, porque ele é um menino. E sei que, como você é vaidoso e como perverso é o seu coração, você desceu apenas para assistir a batalha. Versículo 30. Ainda bem que Davi não acreditou as coisas que ele estava ouvindo. E versículo 30, Davi disse: ele então se virou para outra pessoa e levantou o mesmo assunto, e os homens responderam como antes. Versículo 33, respondeu agora o rei Saul, e ele está duvidando, e ele disse: você não pode sair com este filisteu e lutar com ele. Você é apenas um menino, e ele tem sido um lutador desde a juventude. Irmãos, eu falei contigo a semana passada, o diabo não é capaz de falar a verdade. Toda vez que ele abre a boca, ele vai mentir. Saiba disso. Reconhece quando esses críticos vêm para falar dúvida, para falar coisas que não é de fé, não são as palavras de Deus. Não seja desanimado sobre essas críticas, porque você tem que reconhecer que Deus já te deu a vitória. E ponto número 3, você tem que concentrar em Deus. Você não pode concentrar no Golias ou no Eliabe das suas vidas, no Saul das suas vidas. Eles não vão te ajudar. Pessoas que dizem a você: o teu ministério nunca será um sucesso, a sua igreja não vai crescer, você não tem o dom, a capacidade, a habilidade, o talento. Se Deus já te deu a vitória, se anima no Senhor, igual Davi fez, e vai em frente ao Golias, o gigante, mas concentra-se em Deus. Versículo 37, a Bíblia diz que o Senhor me livrou. Ele já está lembrando das vitórias anteriormente que ele tinha feito contra o leão, e ele falou: ele me livrou da pata do leão e da pata do urso, e olha, ele vai me livrar de você, Golias. E ele falou em versículo 46, hoje o Senhor entregará você a mim. Olha a fé de Davi, olha como a fé dele está explodindo. E o mundo inteiro, aleluia, o mundo inteiro saberá que Deus existe em Israel. Essa vitória não é para nós. Essa vitória é para Deus. E Deus não vai falhar o povo dele. Versículo 47, a Bíblia diz que todos os que estão reunidos saberão que não é por espada ou lança que o Senhor salva, porque a batalha é do Senhor e Ele entregará todos em vossas mãos. Quero dizer um ponto final aqui sobre o que eu estou falando. Tamanho. Você tem que
Número 4, aproveitar a oportunidade divina. Versículo 48 a 50, Samuel disse: quando o filisteu se aproximou para atacá-lo, Davi correu rapidamente em direção à linha da batalha para encontrá-lo. Davi não ficou abalado, ele correu na direção de Golias. Alcançando a bolsa e tirando uma pedra, atirou-se e golpeou o filisteu na testa. A pedra afundou na testa e ele caiu de bruços no chão. Agora, uma coisa que eu quero falar nesse ponto final aqui, que você não pode fazer uma lista de todas as mágoas, de todos os sofrimentos, de todas as coisas ruins que têm sido falados sobre você, contra o seu ministério, não as curará. Você não vai ser curado se você começa a relacionar todas essas listas e fazer ponto aqui, ele falou isso, ela falou aquilo, ele me desamparou, ele não ficou fiel. Isso, quando nós começamos a categorizar as rejeições e feridas que recebemos, talvez os nossos próprios irmãos, nossos próprios famílias, que talvez vão falar contra nós, não vai remover aquelas dores, aquele sofrimento e mágoas. Deus sabia, e Davi sabia, que Deus ia remover o gigante. Não importa a fofoca, não importa o que eles estão falando de você, no final todo Israel vai saber que você foi o mesmo pastor, você foi o mesmo ministério que matou aquele gigante na sua cidade, na sua igreja, e Deus te deu a vitória. Então você tem que aproveitar a oportunidade divina, porque os outros homens, Eliabes, sempre vai ter Eliabes na sua vida. Eles não vão oferecer a combater Golias, tá bom? Ele era incluído no exército, mas ele não se ofereceu a combater contra Golias. E quero parar agora e falar com aquela pessoa. Talvez você não foi enlistado, você não foi chamado como outros no ministério, mas você tem uma sua própria chamada. Deus tem falado contigo. Você sabe que Deus pode usar pessoas que não foram ordenados para o ministério? Você sabe que Deus pode usar até aqueles meninos que somente têm 2 peixes e 5 pães? Isso é um grande milagre que Deus pode usar contra o inimigo e para a obra de Deus. Você somente tem que confiar em Deus. Aleluia. O Saulo, apesar que ele era um líder e tinha uma posição muito alta como rei, ele se escondeu na tenda, lembra? E o verdadeiro líder, que é realmente ungido de Deus, como Davi, em vez de ver um gigante grande, ele está vendo uma oportunidade gigantesca. Agora não é um gigante grande. O que é que você está olhando? O gigante ou a oportunidade? Isso que você tem que aprender no Espírito, porque você vai ver Deus te usar numa grande maneira. O Jonatas, que era amigo de Davi, ele ficou quietinho. Ele era o filho de Saul. E ele sabia que ele era príncipe, mas ele também sabia que Davi era ungido. E a grande sabedoria, quando um pode ficar calado igual Jonatas. Amém? Porque ele sabia que a mão de Deus estava no seu amigo Davi. Agora, ponto número 5, e é o meu ponto final. Eu quero que você não esqueça desse ponto. Número 5. Você tem que cortar a cabeça do inimigo. Não é suficiente somente pegar o estilingue e ferir a testa do inimigo. Quando ele caiu, a Bíblia diz em versículo 51, Davi correu e pôs sobre ele e pegou a espada do filisteu. Você vai usar a própria arma que Satanás tentou contra você. Aleluia!
As armas dos inimigos não se prosperará. Aleluia. E você vai usar a própria arma dele para cortar a cabeça do gigante. Quando Deus te dá a vitória, quando o seu gigante é ferido e é derrubado, não para. Corta totalmente a cabeça do gigante. E se você está enfrentando um gigante na sua vida, que sempre está enchendo a sua cabeça, o seu ouvido, o seu espírito com dúvidas, com palavras negativas, então você tem que cortar comunicações ruins, comunicações más, que não são de Deus, mas cheio de temor. Corta aquela comunicação. Não ouça aquela irmã ou aquele irmão, aquele sujeito falar contra o seu pastor, contra a sua igreja. Corta imediatamente. Amém? Se você é novo em Cristo, talvez você é novo na igreja onde você está, e você está enfrentando gigantes que agora estão batalhando contigo, porque agora você mudou de exército, você está no exército de Deus, é um exército santo. Agora os gigantes estão aparecendo. E você sempre tem pensamento mal, você tá com esse pecado, sempre está te dando problemas e sempre está no seu lado. Então você vai ter que cortar relacionamentos que não são baseados na palavra de Deus. Se aquele sujeito, aquela pessoa, aquela senhora, se ela não é da vida cristã, corta aquele relacionamento, porque aquele gigante vai tentar te matar e matar o teu relacionamento com Deus. Elimina mal vícios na sua vida. Elimina mal hábitos na sua vida. Corta pornografia. Corta. Agora, exatamente o que eu te disse. Aquele vício que é um gigante na sua vida, que quer te zombar e que quer te matar. Corta a cabeça dele, porque se você não cortar, ele tem 4 mais irmãos que vai vir contra ti. Amém? Elimina e corta a desonestidade na sua vida, as mentiras, as coisas talvez que nós chamamos aqui nos Estados Unidos mentiras brancas. Mentira é mentira, meu irmão. Você tem que cortar, você tem que falar em verdade. Amém? Corte o adultério, corte a infidelidade, corta tudo que não é santo. Corta da sua vida, porque nós servimos um Deus santo, um Deus que é justo. E você fala, bispo, com quem você está falando hoje? Quem é esse estudo? Eu estou falando com qualquer pessoa que tem um gigante na sua vida, que está chegando todo dia, toda noite, e está zombando, e está querendo te derrubar e te matar. Amém? Porque agora, com esse estudo que você recebeu essas 2 semanas, agora você sabe o que você tem que fazer quando o gigante se aproxima. Número 1, conecte a fonte de energia. Número 2, escolha as armas certas. Número 3, mantenha os seus olhos no foco certo. 4, aproveita o momento de Deus. E, finalmente, corte a cabeça do inimigo completamente. Amém? Que Deus nos abençoe. Te amamos muito, estamos orando para vocês. Espero que eu possa ouvir com todos de vocês que estão aproveitando dessa devoção nas quinta-feiras. Deus abençoe. Um abraço para todos, em nome de Jesus.